Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Amém? Tão bom estarmos aqui na presença de Deus, a louvar o seu nome, a cultuá-lo como Ele é digno e que privilégio também é abrirmos a palavra de Deus e meditarmos agora um pouco, ainda que por pouco momentos, ainda que momentos fugidios, não é? Mas meditando e lendo a palavra do nosso Deus. Nós terminamos a carta de Paulo aos Gálatas e vamos agora voltar ao Evangelho de Marcos. Temos vindo a meditar ao longo já de alguns anos em Marcos, na segunda parte do ano, e nós retomamos então esta série de pregações do Evangelho de Marcos, Jesus em ação. E vamos ler esta tarde uma controvérsia, uma discussão, até podemos dizer assim, que surgiu entre os religiosos judaicos e Jesus Cristo e os discípulos de Jesus. E a grande pergunta que este diálogo teve é qual é a origem, qual é a fonte da autoridade espiritual? É a tradição religiosa ou a palavra de Deus? E outra pergunta um pouco ligada a esta é o que é que contamina espiritualmente o homem? O que é que contamina? Então, Marcos capítulo 7, vemos aqui então este relato. E eu gostava de ler convosco Marcos capítulo 7, a começar do versículo 1. Vamos dividir em duas partes esta leitura e depois leremos a partir do versículo 14. E diz assim então a palavra do nosso Deus. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos antigos, não comem nem lavam as mãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Versículo 4. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe Jesus: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. Até aqui a palavra do Senhor. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença e agradecemos, Senhor, o facto de estás aqui conosco. E queremos pedir agora, Senhor, que Tu te manifestes, que Tu te reveles a cada coração, a cada mente, e que Tu nos dês, Senhor, realmente o propósito da Tua vontade, e que Tu nos ajudes a compreender aquilo que Tu desejas para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua graça, o Teu propósito, e também, Senhor, aquilo que Tu queres de cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos e dirige-nos, eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os fariseus e alguns dos escribas tinham vindo de Jerusalém, talvez para investigar Jesus, aquilo que ele estava a fazer, aquilo que ele dizia também. Já tinham ouvido falar de Jesus e agora estavam curiosos e foram ter com ele. E no versículo 2 nós vemos que estes religiosos judeus ficaram muito indignados, muito chateados mesmo,
ao constatarem que os discípulos de Jesus comiam pão, ou seja, comiam sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos. Ora, é importante referir que esta indignação não tinha nada a ver com questões de higiene, porque eu acho que todos nós compreendemos que Jesus defendia isso. O que estava aqui em causa era a lavagem cerimonial, ou seja, era uma purificação religiosa que estava ali. Não era a questão de lavar das impurezas da terra e do contacto que nós temos para antes de comer, que todos nós devemos ter esse hábito, e eu confesso que lavo muitas vezes as mãos. Até no outro dia dizia isso à Marisa, quando fomos ao passeio, que eu gostava muito de lavar as mãos, mas a lei mosaica determinava que os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés até em bacias de cobre. Lá em Êxodo capítulo 30 nós vemos isso e outras passagens. No serviço do tabernáculo. Ou seja, era por questões rituais, cerimoniais, que deveria acontecer esta lavagem de mãos e de pés. Só que a tradição dos anciãos, o que é que aconteceu? Ela ampliou a lei e ela inventou um conjunto de 613 regras adicionais, dizendo aquilo que era permitido e o que não era permitido fazer. Então o povo tinha que cumprir com aqueles rituais. E eles já não eram só os sacerdotes que estavam a lavar-se antes de cumprir com os rituais cerimoniais, mas já estavam a lavar os jarros, os copos e até as próprias camas. Não é o que nós lemos aí? Ou seja, existia aqui uma lavagem tremenda. Quem não cumprisse com estas regras era considerado impuro, ou seja, espiritualmente contaminado. E o texto informa, a partir do versículo 3, que, segundo o costume dos antigos, os fariseus e muitos judeus lavavam as mãos muitas vezes, os copos, os jarros, os vasos de metal e até as próprias camas. E eles então, muito indignados, foram ter com Jesus, perguntando porque é que eles não se estavam a lavar assim tantas vezes, conforme eles queriam, e impunham. E perguntaram a Jesus a razão deste procedimento. Ora, Jesus então, a partir do versículo 6, vai responder e começa logo e entra muito duro. Jesus, e bem, porquê? Porque Jesus entra sempre bem, não é? Jesus chama-lhes de hipócritas e vai buscar um texto em Isaías que eu gostava de vos convidar a ler, Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías 29, 13. Leiam comigo, por favor. Eu até gostava de convidar alguém a ler, em voz alta. Isaías 29, 13. Amém, obrigado. Então, citando Isaías, Jesus chama-lhe hipócritas, porque eles estavam a valorizar as leis exteriores que eles próprios tinham inventado, mas o seu coração estava longe de Deus. E o termo ali, hipócrita, que Jesus usa, era um termo que eles conheciam bem, e era dado originalmente a um ator que se mascarava, alguém que se disfarçava, alguém que parecia ser uma pessoa que não era, uma coisa que não era. E esse era o hipócrita, usava uma máscara. E, irmãos, deixem-me dizer isto com honestidade. Quantas vezes nós também não somos assim, não é? Disfarçamos-nos, queremos parecer alguma coisa que não queremos ser. E que Deus perdoe a minha hipocrisia, mas a verdade é que quando nós mostramos parecer ser aquilo que não somos, nós estamos também a ser hipócritas. G.C. Ryle alerta que proferir palavras bonitas não devem satisfazer o nosso coração, se o nosso coração e os nossos lábios não estiverem em harmonia. Eu vou ler novamente. Proferir palavras bonitas não devem satisfazer-nos se o nosso coração e os nossos lábios não estiverem em harmonia. Ou seja, aquilo que nós dizemos com os nossos lábios deve expressar o que está no nosso coração e o que está no nosso coração deve expressar os nossos lábios. Jesus diz no versículo 7 que estes mandamentos, afinal de contas, eram mandamentos de homens, não eram de Deus. Era um dos muitos fardos
que os escribas, os fariseus, estavam a impor ao povo e aos judeus também. Aliás, se formos a Mateus capítulo 23, nós vemos aqui aquilo que Jesus disse acerca disso também. Versículo 2, Mateus 23, 2. Dizendo Jesus: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procederais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, etc, etc. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui o retrato de Jesus acerca daqueles homens religiosos. Eles impunham cargas pesadas perante as pessoas, mas eles próprios não cumpriam sequer o mínimo. E nós temos que vigiar também para não sermos assim. Este era mais um dos fardos. E a religião baseada em fardos é assim, imposições, ela oprime e escraviza as pessoas. Já temos falado disso aqui. Quando nós baseamos a nossa vida cristã meramente em regras, em coisas que temos que fazer ou não temos que fazer, acaba por ser algo que oprime e escraviza as pessoas. O mais estranho é que isto até atrai. Há pessoas até que gostam que lhe digam para fazer muitos sacrifícios e muitas coisas, porque isso parece que alimenta o seu ego e até as ajuda. Agora eu sou um bom cristão, eu sou um bom isto ou aquilo, porque eu já cumpri com aquilo que me exigiram e pediram. Temos que ter cuidado com este tipo de fés que escraviza as pessoas. Aquele que lidera também deve ter cuidado para não estar a impor cargas pesadas aos outros, quando ele próprio também não está disposto a fazer isso que está a pedir. O versículo 9 é um dos versículos centrais aqui desta passagem. Jesus dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Em vez de ensinarem e praticarem os mandamentos de Deus, os escribas e os fariseus o que é que estavam a fazer? Estavam a rejeitar os mandamentos de Deus e estavam a impor as tais cargas pesadas ao povo. E a basear a sua autoridade espiritual naquilo que se fazia ou não se fazia. E essa não é a verdadeira autoridade das Escrituras. Há muitos exemplos hoje de muitas cargas que a religião faz e que oprime. Por exemplo, não comer carne à sexta-feira. Muita gente pensa que isto está na Bíblia. Não está. É uma coisa inventada. Comer peixe é uma coisa boa. Mas fazer disso um ritual religioso, ou para agradar mais a Deus, ou como um sacrifício, isso não tem valor nenhum. Por exemplo, fazer promessas a ídolos ou a santos, fazer caminhadas, jornadas para agradar a Deus. Nada disso está imposto na Bíblia. São mandamentos humanos. Condicionar as bênçãos de Deus a ofertas e a dízimos. Deus só te abençoa se tu des isto ou des aquilo. Nada disso está na Bíblia. A Bíblia não funciona dessa forma. Nem diz para fazer isso. A Bíblia diz para ofertar, mas não é uma condição para receber as bênçãos do Senhor. Rezar pelos mortos. Ui, diz a irmã Conceição. Não temos esse mandamento, irmãos. É algo inventado pela religião, pelos homens. Pagar por missas para alcançar ainda melhor estatuto. Nada disso, irmãos. Está na Bíblia. Sacralizar templos, lugares, pessoas. O que é isto sacralizar? É só porque eu entrei num determinado sítio é um lugar mais sagrado, mais santo. Nada disso. Hoje não temos isso, irmãos. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Disse Jesus àquela mulher samaritana. Colocar, por exemplo, outros livros ao nível da Sagrada Escritura. Outra coisa inventada por homens e por determinadas religiões. Não, nós temos a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus e é o único livro digno de confiança, a palavra do Senhor.
não há outro. Escusamos de procurar, nem há outra revelação que um anjo ou alguém possa fazer ou inventar. Rezar e prestar adoração a anjos, etc, etc, irmãos. Tanta coisa que nós poderíamos dizer aqui, que só revela a tradição e as cargas que muitas vezes a religião coloca nos ombros das pessoas. Hernández Dias Lopes tem uma frase muito interessante. O grande pilar da ortodoxia evangélica é a verdade de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Este marco tem sido removido ainda hoje. Preceitos de homens têm sido colocados no lugar da bendita palavra de Deus. A partir do versículo 10, Jesus vai dar um exemplo. Ele próprio dava exemplos também, Jesus. E ele fala aqui de um exemplo prático de desobediência da palavra de Deus, daqueles religiosos judeus. E ele fala nesta palavra estranha, que para nós é estranha, mas naquele tempo eles percebiam, que se chama Corban. Ora, Corban significa, no versículo que nós lemos, 11, não é? É isso, versículo 11? Sim, está lá. Porém vos digo, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas outras coisas fazeis semelhante a esta. Ora, Corban significa oferta ao Senhor. O próprio evangelista Marcos, ele traduz, por causa dos seus leitores gentios, que poderiam não saber bem o que era isto, os judeus sabiam bem o que era Corban. Bem, Corban era uma espécie de doação prometida quando a pessoa morresse. A pessoa prometia dar dinheiro ou bens quando morresse e ficaria para a tesouraria do templo, o templo dos judeus. E realmente esse dinheiro seria usado, entre aspas, para Deus. Mas em vez de honrarem e cuidarem dos pais, conforme o quarto mandamento dizia mosaico, não é? Honra teu pai e tua mãe, que Jesus alega no versículo 10, e eles então diziam, eu não posso ajudar o meu pai e a minha mãe porque não tenho recursos financeiros, porque os recursos financeiros que eu tenho, eu já prometi dar-lhes em Corban. Os irmãos estão a entender? Então eles, em vez de pegarem naquele dinheiro e apoiarem os pais, o que é que eles faziam? Não davam nada e não apoiavam. E mesmo que os pais estivessem na miséria e a precisar muito de ajuda, os filhos diziam, não, o dinheiro que eu tenho é Corban, é para ajudar nas obras do Senhor e eu não quero realmente dar para ajudar os meus pais. Eu gostava muito de ajudar os meus pais, mas o dinheiro já é prometido, é Corban. O que é um facto é que os próprios escribas e fariseus, sabendo do Corban prometido, também não permitiam que o filho renegasse aquela oferta e impediam de usar aquele dinheiro para os próprios pais, ainda que estivessem na miséria. Já viram a injustiça que isto era? É claro que isto indignou Jesus, indigna-nos a nós também, não é? E Jesus, indignado, denunciou esta grande hipocrisia. Então vocês, quer dizer, estão a dizer que o dinheiro é para Deus, mas têm os vossos pais a morrer à fome e não os vão ajudar? E Jesus denunciou precisamente isto. Eles estavam a substituir a lei mosaica, a lei de Deus, pelas leis inventadas pelos homens. É isto que está aqui em causa, irmãos. E quando as nossas leis, as nossas regrinhas, os nossos rituais, sejam eles quais forem, mesmo evangélicos, substituem a lei de Deus, eles estão errados. Mais tarde, Paulo escreve dizendo a Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Irmãos, nós temos responsabilidades como cristãos de apoiar a nossa família. E não podemos dizer, eu agora só tenho que dar o dízimo e tenho que dar a oferta e eu não posso apoiar a minha família que está a sofrer e que está a precisar daquele dinheiro. Deus não precisa disso, irmãos. Todos estes erros estavam relacionados com a falta de obediência à palavra de Deus, substituindo-a pelas tradições humanas. E Jesus, agora na parte final, ele vai explicar qual é o verdadeiro cerne do problema.
E o verdadeiro cerne deste problema religioso centra-se no órgão que nós não vemos, mas que é o mais importante do ser humano. Sabem qual é? Qual é? O coração. Vamos então ler o resto da passagem, Mateus 7, versículo 14 a 23. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe Jesus: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: ainda também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o problema não estava nas regras, mas estava no coração. É um problema de coração que temos aqui. Em primeiro lugar, a contaminação espiritual, vemos aqui nesta passagem, ela vem de dentro, não vem de fora. Como nós, ao contrário, muitas vezes pensamos. Muitas vezes julga-se que o mal está fora de nós, mas o mal está dentro. A contaminação vem do coração. E muitos filósofos e pensadores eruditos dizem que o homem nasce bom. O meio ambiente e as circunstâncias é que o estragam. Ora, isto é uma grande mentira. O homem não nasce bom. O homem já nasce mau. As circunstâncias afetam-nos, o ambiente afeta-nos. Mas a maldade é intrínseca, é interior a todo o ser humano. Nós nascemos com o coração doente. Ele está estragado, o nosso coração, pelo pecado. O pecado de Adão. E os judeus centravam a sua espiritualidade nas tradições humanas. Naquilo que comiam, naquilo que faziam, naquilo que não faziam. Nas mãos que lavavam, nas mãos que não lavavam. E quem lavava muitas mãos era um bom ser espiritual. E quem comia aquilo que eles pensavam que era o melhor é que era bom. Quem não bebia vinho, quem não fazia isto ou quem não fazia aquilo, etc, etc. Jesus vem esclarecer que a fonte de toda a contaminação espiritual é interior, está lá dentro. E Marcos cita 13 pecados na Revista e Corrigida, 12 noutras versões, que germinam e brotam do coração humano. Olhem para o versículo 21 e 22 e vejam aqui esta lista. Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições ou fornicações, é idêntico, é porneia aqui a palavra. Quarto, os homicídios, os furtos ou roubos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução ou lascívia, noutras versões, a inveja, a blasfémia ou maldicência, noutra versão, a soberba, a loucura ou insensatez. Todos estes males nascem onde? Nascem no coração humano. Estão lá dentro. Há uma semente de maldade, de malignidade latente no coração humano. E tudo começa onde? Com os maus pensamentos. É logo o primeiro. Começa com os maus pensamentos. Porque todo o ato pecaminoso externo começa com uma reflexão, com um desejo interior disso acontecer. É por isso que os nossos pensamentos, eles têm que ser domados, não é? Senão transformam-se num cavalo selvagem e vão por ali fora. Certo? Todo ato pecaminoso começa com um ato interno de decisão. A má ação exterior tem origem no mau pensamento interior. Então o coração, que é o centro do ser,
das emoções. O coração comanda os pensamentos, comanda as decisões de cada pessoa. E o remédio não é o aperfeiçoamento do velho homem, não é nós esforçarmos por sermos boas pessoas, que isso vai resultar. Nós precisamos é de um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele fala disso. É claro que ele fala disso, Ezequiel 36, 26, profeticamente para o futuro, para Israel, mas também para nós. E ele diz em Ezequiel 36, vos darei, Deus a falar, um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então nós precisamos da ajuda sobrenatural de Deus para recebermos um novo coração, para vivermos em santidade e pureza espiritual. A pureza espiritual não acontece por lavar ou não lavar as mãos. Por aquilo que se come ou por não que se come. Por aquilo que se toca ou por aquilo que não se toca. Estamos todos contaminados à nascença, espiritualmente falando. Não precisamos de coisas de fora para nos tentar e fazer cair. Porque, diz Ryle, cada homem traz dentro de si um manancial da sua própria iniquidade. Ontem fizemos uma viagem de avião de Itália para Portugal e quando ia-me sentar, estava lá um casal de jovens que trazia aqueles frasquinhos que nós conhecemos bem, de álcool gel, não é? E começaram a dar nas mãos, começaram a dar no corpo, literalmente, em todo o corpo, e depois pegaram naquilo, começaram a borrifar toda a parte da frente do avião, a borrifar o banco, a borrifar os pés, toda aquilo. Eu acho que os micróbios, os vírus e as bactérias saltaram todas daquele lugar, vieram todas para a minha beira, porque elas estavam ao meu lado. Mas a verdade, irmãos, é que aquele medo da contaminação, usavam máscara, sim, estava latente naquele casal. Não é? Eles tinham medo de ficarem contaminados. Não sei se tinham alguma doença, se tinham algum problema, mas de qualquer forma tiveram ali aquele comportamento, não é? Mas é mais fácil lavar as mãos e desinfetar as mãos do que ter um coração limpo. Amém? É mais difícil para mim purificar o meu coração. Como purificará o seu coração? A resposta está na palavra de Deus, nós sabemos, não é? As religiões procuram limpar as mãos, mas Deus quer limpar o coração. Toda a religião é uma coisa exterior que quer fazer no homem. É uma lavagem exterior. É cosmética. O Senhor Jesus quer tratar por dentro. Trabalha de dentro para fora. E o Salmo 51:10 é um versículo maravilhoso. E o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Duas reflexões e aplicações finais. Em primeiro lugar, esta passagem fala de hipocrisia, fala daquilo que nós dizemos que somos e daquilo que fazemos e somos na verdade. E não somos na realidade. Deus nos livre da hipocrisia, de falarmos coisas espirituais com a boca, mas o nosso coração está longe de Deus. Não é? Ryle exorta novamente, não nos devemos contentar em levar os nossos corpos à igreja e deixarmos os nossos corações em casa. A ver futebol, por exemplo. Há muitos corpos que estão na igreja, mas a cabeça está longe. Já está naquilo que vai fazer amanhã, ou naquilo que vai fazer daqui a um bocado. Não é? Mas que Deus nos livre desse sentimento, de não estarmos a perceber que estamos a ouvir a palavra do Senhor, a cultuar a Deus. Não é? Que o nosso coração esteja dentro do nosso corpo. E que seja um coração que está receptivo à palavra de Deus e pronto para o louvar. Também cuidado com a vida dupla, de parecer ser cristão sem nunca o ter sido cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele vê-se. O verdadeiro cristão cuida dos seus familiares. Ama os seus familiares. Vai-lhes fazer bem. Esta passagem fala-nos muito disso também. A segunda aplicação final, vemos aqui
que a culpa dos nossos pecados e maldades não está propriamente, como às vezes nós pensamos com as nossas crianças, nas más companhias, e isto não é desculpa para andarmos com más companhias, mas as nossas crianças e adolescentes, jovens e adultos devem perceber que o problema está em guardar o coração. Porque nós vamos ter sempre más companhias, irmãos. Ainda agora fiz viagens de autocarro, havia ali muitas más companhias, bastava levantar o braço, e uma pessoa olhava para o lado e cheirava, aquilo era horrível. Era uma má companhia. Mas a verdade que eu quero dizer, irmãos, e sem estar a brincar e falando a sério agora, é que não são as coisas que fazemos ou não fazemos que nos vão afetar. O problema está no nosso coração, irmãos. Está no cerne do nosso ser. E é o nosso coração que precisa ser tratado. É o nosso coração que Deus quer transformar. A mudança é de dentro para fora. E enquanto o nosso coração não for tratado, não há mudanças reais e duradouras. Porque é que muitos cristãos dizem-se cristãos e não têm um comportamento de cristão? Porque o seu coração nunca foi tratado. Os seus desejos são outros, irmãos. Porque é que há cristãos que desejam ir às discotecas, divertir-se e andar na balada, como diz o brasileiro, beber uns copos, e dizem-se cristãos. O coração não foi tratado, irmãos. Não quer dizer que essas coisas vão tirar a salvação ou vão acrescentar alguma coisa, boa ou má. A questão é que o seu desejo é aquele. O coração não foi tratado. Não nasceram de novo. Precisam do novo coração. Somente Deus pode limpar e purificar o nosso coração. Repito, Deus trabalha conosco de dentro para fora. Então cuidemos, com a ajuda do Senhor, deste coração, alimentando com a palavra de Deus, vigiando aquilo que nós queremos e o que não queremos. E se o nosso coração deseja coisas más, então oremos ao Senhor: Senhor, dá-me um novo coração. Um coração igual ao teu. Temos um corinho que diz assim, não é? E seja com os nossos pensamentos, seja com as nossas atitudes, que glorifiquemos a Deus, que mostremos a sua luz, que mostremos a sua glória. E para a glória do seu nome. Amém.